Está no ar mais uma edição do programa Campeonatos de Portugal na sua Rádio Estádio, já com a jornada 24 completa, como é panágio no nosso programa semanal sobre os Campeonatos de Portugal. Vamos série a série a todos os números, começando pelos resultados. Série A, Montalegre 0, Mirandela 0, Cerveira 0, Marítimo B 4, União da Madeira 1, Sporting Clube Braga B também 1, Bragança 1, Pedras Salgadas 1, Câmara de Lobos 0, Merlinense 2, o São Martinho 0, Maria da Fonte 0, Chaves Satélite 1, Vitória de Guimarães B, e depois o Berço 1, Faf 2 e o Oliveirense 0, Vizela 6. Resultados que permitem que Vizela continue líder, tranquilo, 57 pontos, seguido do Faf com 49, que já abriu espaço de 4 pontos para o mais direto perseguidor, o Vitória de Guimarães B, com 45, perde fôlego o Braga B, que tem agora 43. No fundo da tabela, Câmara de Lobos 8 pontos, depois Oliveirense 16, Bragança 17, Cerveira 20 e Pedras Salgadas 23, todos abaixo da linha de água. Uma semana também marcada por esse anúncio do fim da Oliveirense e da saída de todos os jogadores por insolvência da SAD, algo que, no entanto, foi desmentido pelos responsáveis da Sociedade Anónima. Não se livrou ainda assim a Oliveirense de uma derrota pesadíssima em casa com o Vizela, 6 golos sem resposta. Álvaro Pacheco, o treinador que continua líder incontestado neste campeonato com o seu Vizela, analisou assim a partida no final. É evidente que esse episódio condicionou um bocado aquilo que foi a primeira parte, porque nesse período de espera houve sempre aquela situação: há jogo, não há jogo, a probabilidade de não haver jogo, e pronto, e isso sem dúvida alguma, a nível que era a concentração que nós tínhamos para o jogo, o foco que nós tínhamos para o jogo, desmoreceu um bocado, mas penso que, tirando esses minutos iniciais em que nós tivemos um bocado adormecidos, não tivemos uma intensidade muito grande de jogo e principalmente uma agressividade com e sem bola, mas tirando esses minutos, depois começámos outra vez a pegar no jogo, a jogar à Vizela, como um jogo posicional muito forte, uma capacidade de circulação de bola muito rápida, muito bem a nível do ataque às zonas de finalização. É evidente que nós, na segunda parte, e nós também ao intervalo falámos isto, teríamos que aumentar o ritmo do jogo, porque se nós aumentássemos o ritmo do jogo, iríamos ter o jogo do nosso lado e iríamos começar a criar mais oportunidades. E foi isso que aconteceu. Penso que é uma vitória inteiramente justa. Penso que são mais 3 pontos daquilo que é a nossa caminhada. Os meus jogadores estão de parabéns, porque não é fácil jogar com estes incidentes que eu acabei de falar. Depois também, queremos quer não, o aspecto anímico também do nosso aniversário e do jogo também mexe sempre com tudo que é a dinâmica do jogo. Mas pronto, conseguimos a vitória. Penso que mais uma boa exibição, com golos de mais uma vez de belo efeito. Como eu disse, dar os parabéns aos jogadores, aos meus jogadores, e também dar os parabéns ao Oliveirense, porque sem dúvida alguma também se bateram bem, fizeram uma primeira parte muito boa e também lutaram até ao fim, e sem dúvida eles estão a passar uma situação complicada de indefinição, ainda para mais muitos jogadores estrangeiros estão cá fora do seu país. Portanto, também dar os parabéns e dar um grande abraço à equipa do Oliveirense. Sim, o Kiko é um jogador que tem vindo a crescer, é um jogador de definição, é um jogador de imprevisibilidade, é um jogador que sabe criar os espaços, e ainda para mais quando tem esse espaço, sabe muito bem aproveitar esses espaços, e o Kiko tem vindo a fazer um desempenho fantástico, não só o Kiko, mas também toda a equipa. Mas é evidente que principalmente o Kiko, ainda para mais neste jogo, quando o jogo está difícil ou estamos a ter alguma dificuldade, o Kiko tem essa capacidade de criar e desequilibrar, e nós estamos contentes de ter o Kiko, não só o Kiko, mas também toda a equipa que nós temos. Claramente, acho que toda a estrutura e principalmente todo o percurso que nós temos vindo a fazer, é evidente que nós temos essa certeza, mas que merecemos mais. Este clube, esta cidade, estes adeptos, esta administração claramente que merece muito mais, e acho que, como eu disse
no início deste ano, 2020 é o ano de Vizela, não tenho dúvidas disso. Claramente, todos nós, aquilo que é o nosso afim todos os dias, trabalhamos diariamente com esse grande sonho, que é premiar esta cidade, estes adeptos, esta administração, a vocês também que merecem estar no patamar, são uma rádio fantástica, estão sempre um parceiro especial, sempre com este clube, também merece estar noutros patamares, nas ligas profissionais. Trabalhamos diariamente com esse objetivo. Hoje ficou aqui mais demonstrado que a minha equipa tem isso no horizonte, por isso era importante esta conquista destes 3 pontos para continuarmos a crescer, continuarmos a nossa caminhada. E não tenho dúvidas nenhumas que é aquilo também que eu sinto desta equipa, que é uma equipa com uma mentalidade campeã, uma cultura de vitória, uma equipa que, a um determinado momento, que teve ali um período que não foi aquilo que nós pretendíamos e queríamos, mas que tem dado uma resposta fantástica. Isto demonstra aquilo e o caminho para onde é que nós queremos ir. Vamos agora às declarações do segundo classificado, treinador do FAF, Ricardo Silva, depois da difícil vitória no terreno do Berço. Era importante vencer este jogo para, de certa maneira, continuar a dar seguimento ao que tem sido feito em casa e que já não era conseguido há 6 jornadas fora, uma vitória importante para o FAF. Boa tarde. Antes de mais, saudar os nossos espectadores que estiveram aqui, os nossos sócios, que nos ajudaram muito nesta vitória. Parabenizar os meus jogadores por aquilo que foi o jogo, por a entrega, pela atitude. Sim, é verdade, há muito tempo, e para o FAF é sempre muito tempo, quando não se ganha 6 jogos fora de casa. Sabíamos que tínhamos uma tarefa muito difícil pela frente, que é um berço muito competitivo, salvo eu, se não estou enganado, eu não costumo olhar muito as estatísticas, nem a história, nem a passado, neste caso, de quantas derrotas tinha em casa, mas salvo eu, tinha uma derrota. Apanhámos um adversário também moralizado por aquilo que foi o seu comportamento em Braga, pela vitória que trazia. Sabíamos que tínhamos uma tarefa muito difícil, mas também demos uma resposta daquilo que é a nossa grandeza enquanto equipa e enquanto clube. Foi isso que aconteceu. Desde muito cedo tomámos as rédeas do jogo. Uma primeira parte muito bem conseguida, o adversário praticamente não nos criou oportunidades e nós sempre com um caudal ofensivo suficiente para fazermos mais golos do que aqueles que fizemos na primeira parte, que foi só um. Na segunda parte, fruto também daquilo que é a ação-reação natural do ser humano, acabámos por ter uma reação do berço, acabou por aqui e acolá criar-nos uma outra situação que não devíamos nos expor a ela. Fizemos o 2-0 e penso que não merecíamos ter tido esta reta final de jogo, em que o jogo teve mais emoção. Depois do 2-0 devíamos ter controlado o jogo de outra maneira, circular melhor, fazer uma posse em que pudéssemos pôr o adversário mais atrás da bola. Não conseguimos, fruto de uma bola parada, que é um lance que me deixa sempre chateado, porque somos uma equipa forte. Sofremos um golo nesse tipo de situações, não devíamos. E depois foi o culminar de 5, 10 minutos em que era preciso sofrer, a bom sofrer, para conseguirmos ganhar aqui e mantermos esta distância de 4 pontos. E conseguimos manter o segundo lugar, que íamos conseguir manter de qualquer maneira, mas queríamos manter esta distância. Evidentemente que a nossa mensagem não se altera, apesar de estarmos numa posição bem colocados para atingir essa fase final. Continuamos a querer ser uma equipa competitiva, continuamos a querer ao fim de semana ganhar, foi isso que nos propusemos, é isso que vamos tentar, continuar 10 jornadas para acabar, com muita tranquilidade, sermos competitivos, cada vez sermos melhores em todos os momentos do jogo. Hoje demos aqui um salto qualitativo no nosso processo ofensivo, foi natural isso, e é isso que nos vamos propor até ao final da época. Na segunda parte, quando o Berço conseguiu chegar algumas vezes à área do FAF, estou-me a lembrar de um ou outro lance que acaba com, salvo 2 lances que acabam com um remate cruzado perto da baliza do Pedro, em que a bola entra ali entre o central e o lateral. Foi a maior dificuldade do FAF, além, obviamente, ali de uma outra bola parada, uma delas dá gol, para não conseguir estancar e ter mais tranquilidade depois daquele gol sofrido, e nesses lances também foram os lances mais difíceis de tapar. Sim, este jogo tinha uma exigência tática diferente, porque o adversário tem pontos de partida também diferentes da grande maioria das equipas desta divisão. Este 3-5-2 do Berço obriga-nos a ter posicionamentos diferentes. Sabemos que o Berço gosta de atrair por fora para depois chegar dentro. E esse espaço onde nos retirava o Ofori e as distâncias largas que criavam entre o Ofori e o Zé, e entre o Carlos e o Paulo, acabaram por ser os espaços em que nós sabíamos que tínhamos de ter ali gente, sabíamos que tínhamos de estar ali bem colocados.
Aqui e acolá fomos perdendo esse fulgor tático para conseguirmos estancar esse posicionamento e o Berço também com a qualidade dos jogadores que tem, porque tem jogadores com muita qualidade, é um projeto vendedor, mas é uma equipa que tem gente com qualidade para andar para cima para outros campeonatos, acabaram por nos criar essa dificuldade. Evidentemente que não me estou a recordar de um lance flagrantíssimo, a não ser de uma bola que nos entra no segundo posto no Carlos, fruto dessa distância larga que não conseguimos controlar, mas de resto sempre com muita concentração da nossa parte. Mas sim, é sempre uma equipa difícil, mas acho que regra geral tivemos bem e conseguimos anular o adversário, que tem valia, mas nós fomos melhores, não há dúvida nenhuma. Ficou satisfeito com tudo. Eu não sei se foi só ali um lance, eu lembro-me que agora, mais ou menos à hora do jogo, lançou onde estás, Ruben, para dentro do campo, não sei se houve ali alguma coisa de posicionamento, ou seja, para percebermos também a leitura do jogo e a interpretação ofensiva que os jogadores tiveram na partida. Sim, nós quando estamos a atacar estamos sempre preparados para defender. Esse feedback que demos de fora para dentro para o Ruben foi exatamente para isso. Nós estávamos com bola e eu queria que ele estivesse numa posição onde não estava, que ele sabe onde tem que estar. Estávamos com a equipa um pouco desequilibrada e ele acabou por nos desequilibrar. Mas depois rapidamente recuperou a posição. Nós nunca estamos satisfeitos com o nosso processo ofensivo. As tomadas de decisões é impossível termos, não sei quantas há durante o jogo, mas existem centenas delas, quer a defender, quer a atacar, e a atacar evidentemente vamos errar. Demos um salto qualitativo, quando digo isso tem a ver com os caminhos que queremos percorrer para a baliza adversária, tivemos melhores decisões, tivemos melhores zonas de finalização, tivemos mais oportunidades de golo do que nos jogos que temos tido fora, e isso também é fruto do trabalho destes jogadores, daquilo que temos feito durante a semana. Trabalhámos bem durante a semana, a equipa sabia o que tinha que fazer e criámos o perigo necessário para sairmos daqui, no meu entender, com uma diferença de golos em que devia ser mais ampla. Não conseguimos, mas nós já estamos habituados a isto. 1-0, 2-1 para nós é goleada, por isso foi mais um resultado à FAF. Ora, nesta série, Diogo Ribeiro é agora o melhor marcador, 19 golos, ultrapassou Gonçalo Gregório, do Sporting Clube Braga, que tem 18, Miguel Lima, do Maria da Fonte, com 15 tentos certeiros, está no terceiro lugar. Próxima jornada, Braga B Oliveirense, no sábado, às 15 horas, e no domingo, 8 de março, FAF Bragança, Maria da Fonte, União da Madeira, Mirandela, São Martinho, Pedras Salgadas, Cerveira, Vizela, Chaves Satélite, Vitória de Guimarães B, Berço, Merlinense, Montalegre, e às 16 horas, Marítimo B, Câmara de Lobos. Avançamos agora para a Série B e vamos aos resultados. Coimbrões 1, Valadares 1, Vila Real 2, Canelas 0, Lessa 0, Lusitânia de Lourosa 2, Pedras Rubras 1, Paredes 0, Ginásio Figueirense 2, Amarante também 2, São Joanense 1, Felgueiras 4, Lusitano de Vildemoinhos 1, Trofense 3, Castro Daire 0, Espinho 0 e o surpreendente Gondomar 1, Arouca 0. Ainda assim o Arouca continua líder, 55 pontos, mais perto agora o Lusitânia de Lourosa com 50 e já são 5 os pontos de vantagem para o terceiro classificado, o Espinho com 45, com 43 o Lessa e o Castro Daire, que vai jornada após jornada mantendo o pecúlio de muitos jogos sem conhecer o sabor da derrota. Voltamos a centrar atenções no primeiro classificado, o Arouca, que somou a sua terceira derrota no campeonato, desta feita frente ao Gondomar, e essa derrota foi assim analisada por Henrique Nunes, o treinador dos arauquenses. Nós sabíamos que íamos encontrar um jogo difícil. E pronto, quando sofremos realmente o golo, que foi, eu diria que o nosso adversário chegou 2 ou 3 vezes, portanto, à nossa baliza, uma delas fez golo. E sofremos nós o golo ainda na primeira parte, e depois nós não conseguimos criar grandes oportunidades, embora tendo dominado o jogo por completo. Na segunda parte arriscámos, tentámos dar a volta ao jogo, não o conseguimos. Também é uma verdade que o adversário fez muito antijogo, e isso dificultou a nossa tarefa. Acho que se o jogo é corrido com normalidade e sem estas paragens constantes
e as entradas dos massagistas da equipa contrária constantemente em jogo, nós poderíamos ter tido outro resultado. Mas não, acabámos por perder porque não fizemos golo nenhum, o adversário fez. Estamos conscientes do trabalho que fizemos, daquilo que valemos, e de forma alguma, estando nós a tão poucas jornadas do fim, faltando ainda muito campeonato, mas estamos com uma vantagem de 5 pontos para o segundo classificado e de 10 pontos para o terceiro classificado. Só temos que andar tranquilos e trabalharmos sempre com o objetivo que temos, que é a subida de divisão, chegar aos play-offs e a subida de divisão. Tal como falou, na segunda parte foi pouco o tempo útil de jogo. Apesar da nossa equipa ter estado sempre em cima, o tempo útil de jogo e o dilúvio não facilitaram a tarefa. Pois, é que ainda por cima, portanto, nesta segunda parte, acabou por chover imenso, o que dificultou ainda mais a nossa tarefa. Mas penso que pior do que a chuva foi realmente as paragens constantes para a entrada dos massagistas da equipa adversária, em que parou constantemente o jogo, e isso acaba por uma equipa que está a querer recuperar e marcar, condiciona bastante. E isso condicionou-nos o não termos feito um jogo tão bem conseguido como aqueles que temos feito, porque realmente houve muito pouco tempo de jogo nestes segundos 45 minutos. Com 5 pontos de vantagem e sobre o Lourosa e 10 sobre o terceiro classificado, que neste caso é o Espinho, a equipa espera dar a resposta já no próximo jogo. Claro, nós temos que estar tranquilos e não podemos de forma alguma não demonstrar toda essa tranquilidade. Quando nós vamos para o 25º jogo e estamos a liderar este campeonato e com uma vantagem extremamente confortável. Portanto, logicamente gostaríamos de continuar na mesma a 8, mas o futebol é mesmo isso. Houve uma fase, na fase inicial, em que nós chegámos a andar em terceiro classificado, em terceiro e quarto. Neste já andámos em primeiro lugar há muito tempo. O Lourosa, como lhe disse, venceu no terreno de um adversário direto, o Lessa, que está a fazer também um excelente campeonato, por 2-0. Rui Quinta, a Lourosa TV, explicou que ao intervalo teve que abanar os jogadores. E Rui Quinta, parabéns pela vitória. O que é que disse aos jogadores no intervalo? O Gil Dias referiu que os motivou e os fez acreditar que era possível levar daqui os 3 pontos. Não, só lhes perguntei se eles tinham dúvidas daquilo que nos traz para cada jogo. O que é que nós andamos aqui a fazer? Portanto, o jogar para ganhar não pode deixar dúvidas a ninguém. E eles são extraordinários. Estes jogadores é um orgulho tremendo partilhar o dia-a-dia com estes jogadores, pela mentalidade, pela paixão, pelo entusiasmo, pela crença, pela disponibilidade, pela relação que eles estabelecem entre eles. É um orgulho. Estes jogadores merecem tudo e hoje deve-se a eles, fundamentalmente. A resposta que eles deram na segunda parte, fundamentalmente. Na primeira foi um jogo que não teve nada de apontar, não é? Andou-se ali a jogar, bolas perdidas, e esse não é seguramente o nosso jogar. A segunda parte, sim, pressionámos, fomos atrás daquilo que nos trouxe, marcámos golos, ficámos ainda a dever a nós, se calhar, mais um ou outro, mas batemos-nos perante um adversário que tem qualidade, que está a fazer um campeonato extraordinário, mas nós só lhes permitimos um lance na segunda parte em que eles chegaram à baliza em condições de poderem efetivamente marcar. Fora isso, o nosso guarda-redes nunca foi chamado a fazer uma defesa. E isto também é muito importante, esta consistência, esta forma de abordar os jogos, de jogadores se ligarem e fundamentalmente, volto a acentuar isto, a mentalidade que temos que transportar para cada jogo, no sentido de entregarmos o melhor de nós em cada momento à nossa equipa, que essa é a ambição suprema. São elogios rasgados aos seus jogadores, mas há aqui também dedo do treinador. A entrada de Poulsen pareceu-me ser também muito decisiva para que a equipa pudesse chegar à vitória. Não, nós temos um conjunto de jogadores, vieram 19, ainda ficaram 3 que não foram convocados. Temos uma competitividade muito sadia dentro do nosso plantel, e não é fácil para o treinador escolher os jogadores, porque eles estão ávidos de poder ajudar a equipa, e esta também acaba por ser uma
uma felicidade nós podermos ter à nossa disposição jogadores com este caráter, com esta qualidade, com esta disponibilidade, que entram de início, são substituídos, entram na segunda parte, e a disponibilidade que eles exibem é sempre fundamental para aquilo que nós pretendemos, que é, volto a dizer, é o jogar para ganhar. E volto a dizer, o treinador fundamentalmente vive da qualidade dos seus jogadores, e por isso eu tenho que dizer sempre, e tenho dito e vou continuar a dizer, que estes jogadores estão a construir um caminho que nós queremos que marque claramente a história do Lusitânia de Lourosa. Jogo à chuva com muitos adeptos do Lusitânia de Lourosa que voltaram a demonstrar que estão ao lado do clube. Sim, isto é muito importante para os jogadores, e mesmo na segunda parte a forma como eles reagiram e ajudaram a equipa a vir para cima foi determinante para que os jogadores se sentissem confortáveis e depois conseguissem ter o desempenho que lhes permitiu marcar 2 golos e vencer o jogo. Portanto, nós temos que estar sempre agradecidos à forma como os nossos adeptos nos acompanham e ao ânimo que nos transmitem, porque os jogadores, volto a dizer, acabam sempre por beneficiar e conseguem sempre melhorar o seu rendimento com os incentivos que vêm de fora. Nesta Série B, Fábio Fortes com 12 golos, os mesmos de Jota do Espinho são os melhores marcadores. A próxima jornada tem no menu todos os jogos domingo: Canelas, Castro Daire, Aroca, Ginásio Figueirense, Trofense, Lessa, Valadares, Lusitano de Vilmoinhos, Amarante, Vila Real, Felgueiras, Pedras Rubras, Paredes, Gondomar, Espinho, Coimbrões e o Lusitânia de Lourosa, Sanjoanense. O único jogo às 16 horas de domingo, todos os restantes realizam-se às 15 horas. Olhamos agora para a Série C, que tinha já um jogo realizado em outubro para esta jornada, o Águeda 1, Sertanense 1. Depois tivemos o Beira-Mar 2, Torrense 0, o Fátima 3, Ideal 0, o Leiria 0, Praiense também 0, Anadia 1, Marinhense 0, União de Santarém 2, Condeixa 3, Caldas 0, Benfica Castelo Branco 2, Fontinhas 0, Sernache 1, Oliveira do Hospital 2, Oleiros 1. Na classificação, Praiense 50 pontos, líder incontestado também nesta série. Anadia é segundo com 41, seguido de perto por Benfica Castelo Branco, 39, e Sertanense e Beira-Mar com 37, e ainda o Fátima com 36. Abaixo da linha de água, Oliveira do Hospital 28, Santarém 27, Ideal 24, Sernache 19 e Fontinhas 13. Ora, o Fontinhas, que perdeu em casa com o Sernache, um adversário direto na luta quase perdida pela manutenção, e no final do jogo, à RTP Açores, os treinadores analisaram o resultado final. Ora, começamos com o treinador derrotado, Fontinhas, que está numa má série, numa posição muito complicada, como lanterna vermelha. Vamos ouvir Nuno Janeiro. Primeira vez e única vez que o adversário chegou à nossa baliza, fez gol. Nós dominamos a primeira parte, com o vento a favor, não conseguimos tirar partido desta vantagem. E na segunda parte, mesmo contra o vento, tentamos, abrimos a frente de ataque, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir pontuar neste jogo. Infelizmente, quando assim é, torna-se extremamente difícil motivar essa rapaziada. Há que levantar a cabeça, há que continuar a trabalhar diariamente, preparar jogo a jogo e dentro daquilo que for possível o Fontinhas fazer, continuar a dignificar esse emblema. Tempo agora de ouvirmos Manuel Pinto, treinador do Sernache. E não é por acaso que mesmo outras equipas aqui, com outros plantéis até mais fortes, não passaram cá. Dar os parabéns ao Fontinhas pela luta, pela determinação, ao público também em si, sendo esta uma ilha também que eu tenho todo o respeito pelas ilhas. Realmente foi um jogo muito competitivo, onde nós, para ganhar, tivemos que meter fato de macaco. A equipa Sernache teve que meter fato de macaco, só assim conseguimos ganhar uma equipa que se bate muito bem, de gente humilde, trabalhadora. Portanto, resumiu-se aí, como disse, naquele golinho. Ainda nesta Série C, vamos ouvir o treinador do União de Santarém, que perdeu em casa com o Condeixa por 3-2 e com isso perdeu a oportunidade de sair da zona de despromoção. Vamos ouvir André Luís em declarações aos canais oficiais do Clube de Santarém. Detalhes, um jogo de um campeonato de Portugal com bastante intensidade, que o detalhe cada vez vai fazer mais a diferença. Hoje mais uma vez fez o detalhe, conseguimos dar a volta ao marcador, entramos mal na partida e depois conseguimos retificar na segunda parte e realmente fomos muito melhores na segunda parte que na primeira. Conseguimos ir para o intervalo empatado, é um facto, mas acho que o resultado ajustava-se talvez o empate.
Nós muito inoperantes ofensivamente na primeira parte, na segunda muito mais contundentes, muito mais fortes nas segundas bolas, muito mais perigosos, e depois basicamente é um balde de água fria, depois de darmos a volta ao marcador e depois mais uma vez temos ali 2, 3 oportunidades claras para fazer o terceiro golo e não matamos, e aconteceu um pouco a imagem de com o Leiria, em que ao não matar e não fazer o terceiro golo, damos mais margem ao adversário, o adversário começa a carregar, começa a pôr mais gente na frente e nunca soubemos aproveitar, pelo menos em termos de finalização, o adversário tem muita gente no último terço deles. Vamos tentar recuperar os jogadores animicamente, que nesta fase é o principal, mas mostramos mais uma vez que somos uma equipa forte, competente, que tem armas, mas pronto, os detalhes cada vez vão fazer mais a diferença e logicamente que não queríamos nem pensámos, ainda por cima depois ter estado a vencer o jogo e dar a volta, nunca mais pensaríamos perder o jogo, mas pronto, agora basicamente é descansar, refletir, ver o que é que podemos tirar desta derrota, e acho que podemos tirar muita coisa. Podemos tirar que se estivermos concentrados as coisas acabam por acontecer, podemos tirar que se a gente realmente, quando estamos todos juntos, somos mais fortes, mas pronto, apanhamos um Condeixa também que para sair da situação em que estava teve que se unir e uniu-se, e nota-se que é uma equipa aguerrida, mas pronto, o campeonato, quando ganhamos e estivemos fora da linha d'água, não tinha terminado, e agora que voltamos a estar na linha d'água também não terminou. A União de Santarém vai ter que sair desta situação, acredito que vai ter que sair, os jogadores também sei que ressentiram bastante esta derrota, mas temos que ser nós e mais ninguém, porque somos os únicos que podemos fazer alguma coisa. Tempo ainda para ouvirmos José Vala, o treinador do Caldas, que perdeu em casa com o Benfica de Castelo Branco, e com esta derrota são já 5 jogos consecutivos em que o Caldas não consegue vencer e por isso foi-se afundando na tabela nesta altura. Depois de 5 jogos sem vencer, está a 7 pontos da zona de acesso ao play-off, está no 7º lugar com 34 pontos. Sim, na primeira parte eu acho que fizemos uma boa primeira parte, provavelmente nos últimos jogos foi onde estivemos melhor. Afrontámos também uma grande equipa que também fez um bom jogo na primeira parte, mas foi um jogo repartido e acho que foi justo, como o Jorge disse bem, podíamos ter feito o gol do empate e acho que o resultado mais justo ao intervalo seria esse gol do empate. Começámos a segunda parte com a ideia de mantermos aquilo que estávamos a fazer em parte dessa primeira parte, mas pronto, surgiu o segundo gol do Castelo Branco e nós neste momento, ao contrário do que estávamos há umas semanas atrás, neste momento somos uma equipa que está, os níveis de motivação não estão no melhor, nota-se alguma ansiedade por os resultados não aparecerem e acabamos por não conseguir fazer aquilo que éramos capazes de fazer há uns tempos atrás, que era conseguir reagir à adversidade com qualidade, pelo menos, e na procura do gol, e acabámos por não ter essa capacidade de reação. Foi sempre um jogo muito em esforço, uma equipa extremamente organizada, com muita qualidade também, que foi conseguindo matar as nossas iniciativas e nós em transição ainda nos podiam ter feito mais um gol, que nós acabámos por, na segunda parte, com o segundo gol do Castelo Branco, não conseguir reagir da melhor forma, que era o nosso jogo, com alguma qualidade, ainda à procura daquilo que estávamos a fazer nos primeiros 45 minutos. Acabámos por não conseguir e surgiu a derrota. Zé Vala, portanto, há que recarregar baterias, há que trabalhar outra vez para conseguir uma vitória fora de portas já na Sertã. É isso que motivaste os teus jogadores no final deste jogo? Passou por aí esse discurso final? Tivemos essencialmente a falar, a mensagem é para eles, mas essencialmente o que tivemos a falar foi, não éramos os melhores, mas podemos fazer mais e temos que fazer mais. Não éramos os melhores quando estávamos nem estou sequer a falar em termos de classificação, quando estávamos a praticar o futebol que acho que estávamos a praticar, mas não éramos os melhores logicamente, mas andávamos perto dos melhores. Neste momento estamos a afastar-nos, não só em termos classificativos, mas principalmente em termos de qualidade, porque isso é aquilo que é a minha preocupação, é essa, porque acho que sinto que é a partir daí que a gente depois pode andar lá em cima também, e neste momento em termos de qualidade de jogo, pelo menos de qualidade, durante os 90 minutos, temos a espaços dessa qualidade, mas não conseguimos pô-la durante o jogo todo. Há jogadores, nitidamente, que se nós fizermos uma análise ao nosso melhor período, houve muitos jogadores que estiveram sempre presentes e que agora ou não estão, ou estão num momento menos bom e estamos a sofrer essas consequências. Portanto, vamos tentar
motivar, mudar, voltar a treinar também como treinávamos, que até isto é algo que se nota no treino também, a competitividade que nós tínhamos no treino e se calhar temos umas semanas não temos tido tanto, vamos melhorar todos e ir à procura. Só nos resta isso, andamos aqui para isso e o clube, acima de tudo, o clube merece que a gente faça isso. E é hora que regressar de Mangas já na próxima jornada, isso é que é possível. O jogo é para acertar, o adversário é difícil, um campo difícil também, mas fosse quem fosse o Praense, fosse o Rio, Castelo Branco, fosse quem fosse, o próximo adversário é o Sertanense, é nesse jogo que temos que pensar e vamos à procura, logicamente, de conseguir os nossos objetivos. Eu vejo os jogadores que habitualmente jogavam no 11 na bancada, por lesão, quando é que pensas ter o teu plantel mais organizado? Difícil, o Simões difícil, capaz de ser operado. O Ricardo, uma ruptura, vamos ver, mais 2 semanas, 3. O André Santos foi o quinto amarelo, mas pronto, e vamos esperar que eles venham. Temos mais o Passos que fez o aquecimento para jogar e ressentiu-se um problema que tinha tido durante a semana, entrou no jornal, agora o jornal do quinto amarelo. Penso que é o quinto amarelo do jornal. Vamos esperar que o Passos consiga recuperar. Estamos com estes problemas, infelizmente faz parte e nós sabíamos que um dia temos muitos jogadores no limite nos 4 amarelos, sabíamos que iam começar a acontecer os 5 amarelos, sabíamos que infelizmente não conseguimos manter sempre os jogadores sem lesões, sabíamos que elas iam aparecer e estão a aparecer naquele momento que nós menos queríamos. Falta dizer que nesta Série C, Leandro Antunes do Marinhense com 13 golos é o melhor marcador, seguido de Filipe Andrade do Praense com 12 e de Didi do Condeixa com 11 golos. Próxima ronda, há 25, todos os jogos no domingo. Ao meio-dia, o Praense Santarém, na Praia da Vitória, nos Açores, e depois todos os restantes jogos às 15. Oleiros Fontinhas, Condeixa Fátima, Sertanense Caldas, Cernache Águeda, Marinhense Oliveira do Hospital, Benfica de Castelo Branco Leiria, Ideal Beira-Mar, Torriense Anadia. Falta então olhar para a série mais a sul, a Série D, que nesta jornada 24 teve os seguintes resultados: Fabril Barreiro 0 e o 1º de dezembro também 0, Alverca 2, Loures 1, Olímpico de Montijo 1, Oriental 2, Aljustrelense 1, Real 6, Sintra Futebol 0, Pinhal Novense 1, Esperança de Lagos 0, Sintrense 1, Lusitano de Évora 1, Olhanense 3, Sacabenense 1, Amora 1, Loutano 3, Armacenenses 2. Ora, o Real é líder, 56 pontos, seguido de perto de Olhanense com 54, seguem-se Alverca e Loutano com 50. No fundo da tabela, Sacabenense 20 pontos, Fabril Barreiro 19, Aljustrelense 18, Lusitano de Évora 17 e Sintra Futebol, Lanterna Vermelha, com 15 pontos. Ora, Olhanense estreou esta semana mais um treinador, o terceiro da temporada, depois de Vasco Faísca, que saiu para o Sporting Clube Braga B e deu lugar a Bruno Ribeiro, que por sua vez tem agora como sucessor Filipe Moreira, experiente treinador, já com histórico de subidas nestes campeonatos de Portugal, que falou à Rádio Estádio deste novo desafio, o que o levou a aceitar, das características muito particulares das diferentes séries do Campeonato de Portugal e também da mentira que muitas vezes acaba por vestir estes campeonatos de Portugal. Vamos ouvir então Filipe Moreira, treinador da Olhanense. Mr. Filipe Moreira, está de regresso a um campeonato que lhe diz muito, que conhece bem e agora também novamente ao serviço de um histórico do futebol português, como é a Olhanense. O que é que o seduziu neste projeto? Quando nós passamos por um campeonato profissional, como é o caso da Liga, não queremos voltar rapidamente a um espaço onde felizmente também fomos ativos durante bastante tempo, mas esta situação, ao ter acontecido um clube histórico com ambição que quer subir divisão, faltam 3 meses, 4 meses no fundo para acabar a época e vacilei um pouco, sinceramente, mas depois tomei a decisão de querer estar em campo, porque nós treinadores vivemos o futebol, vivemos com paixão estes momentos quando estamos a treinar. Eu realizo muito no treino, sinto sempre muita falta quando pontualmente não tenho e entre estar parado, ficar à espera no convite de segunda liga ou estar num projeto de subida, resolvi aceitar com enorme prazer. Portanto, é um desafio aliciante
queremos ir à fase final, queremos lutar pela segunda divisão até ao limite. Independentemente, sabemos que estamos num campeonato com equipas com orçamentos muito superiores, mas sinceramente não é isso que vai fazer diferença na altura da decisão. A experiência dos últimos anos diz-me isso, e felizmente pelos últimos momentos também que vivi no Campeonato de Portugal, quando subiu o Académico de Viseu há 5 anos e o Vila Franquense a época passada, diz-me que não são os orçamentos que ganham, às vezes são momentos, são detalhes, são alturas em que as equipas se encontram que podem fazer a diferença na fase da decisão. Mister, a experiência diz-lhe também, até porque são muitos anos em muitos clubes, e lembro-me até quando estava no Tondela, o Mister e eu no Boa Vista, havia uma grande diferença pontual que se foi esbatendo, portanto até por isso, por exemplo, estes 4 pontos que há aqui de margem para Alverca e Loutano ainda são muito curtos, não é? É verdade. Nós temos muitos exemplos no Campeonato de Portugal e nas ligas profissionais que o facto dos 3 pontos valerem mesmo 3 pontos, rapidamente as vantagens desaparecem. Basta 2, 3 semanas, não estamos num bom momento, as coisas não correm de acordo com aquilo que se idealiza e tudo se altera. Portanto, dentro desse propósito, nós, é aquilo que eu digo aos meus jogadores, não olhamos para os pontos que temos de avanço, olhamos para o momento que vivemos e, como dependemos de nós, temos que encarar cada desafio naturalmente como uma final, mas partindo do pressuposto que temos alguma margem de erro, que os outros, se cometerem os mesmos erros no sentido de não ganharem, será sempre muito mais difícil para esse processo de recuperação. Agora, são 10 finais que temos pela frente até entrarmos na última fase e sabemos que vamos ter jogos extremamente difíceis na final, como os nossos adversários vão ter. Sinceramente, eu não olho muito para a classificação nesta altura. É sempre bom estar em segundo, é sempre bom estar no momento de poder ser apurado. Claro, os outros queriam estar no nosso espaço que ocupamos nesta altura, mas encaro sim as equipas que encontro semana a semana, olho para as equipas com enorme respeito, digo aos nossos jogadores que ainda falta muito, que nada se ganhou, mas num Campeonato de Portugal em que o nível é muito equilibrado, as equipas são todas muito próximas umas das outras, tudo é possível nesta fase e na outra fase, como disse anteriormente. Mister, vou voltar a recorrer aqui à sua experiência do Campeonato de Portugal para lhe perguntar, tem um jogo, uma vitória com outro histórico, o Lusitano de Évora, portanto entrou a ganhar, mas para lhe perguntar, olhando para o plantel que encontrou, quais são as sensações? Acha que é o suficiente para atingir esse objetivo? Acha que tem a mão de obra necessária para? Olha, eu de uma forma muito particular digo isto, com todo o respeito pelos demais candidatos e demais equipas que no início da época investiram para essa promoção. Nós sabemos que este Campeonato de Portugal, há muito tempo que dizemos isto, não vou ser eu o primeiro a dizer, nem há tantos anos que digo, há tantos anos neste caso, perdão, que eu digo, é uma mentira. É uma mentira. Mas há equipas que têm orçamentos muito, muito fortes, que também, por vezes, volto a dizer, não é isso que decide. Agora, por aquilo que eu vejo, pelo campeonato em que eu estou inserido, na Série D, analisando vários candidatos que militam noutras zonas e que fizeram investimentos muito mais avultados, quer dizer que no momento de nós chegarmos ao encontro, quem lá tiver, são jogos que são completamente diferentes daquilo que é um campeonato. São jogos a eliminar, em 2 jogos, os golos têm uma importância crescida. O ano passado, a subida do Vila Franquense enquadrou-se exatamente nessa perspectiva, quando nós conseguimos ganhar ao Vizela em casa e marcámos lá, pronto, foi muito bom, porque nós sofremos golos em casa e marcámos fora de casa. Portanto, é uma competição diferente, em que aí não é a verdade de uma época, é a verdade de 2 jogos. Por isso é que eu digo que tudo pode ser alterado nessa segunda fase e não é o dinheiro aí que vai fazer diferença. Agora, claro que quando tem mais funções, e aquilo que eu sinto aqui no Olhanense é que não temos um plantel que permita, se calhar, estarmos iguais com outros concorrentes que têm mais condições financeiras, que conseguiram apostar mais forte. Mas não vou por aí. Eu vou porque acredito naquilo que faço, acredito naquilo que os meus jogadores apresentam, pela sua qualidade, acredito na retaguarda que o Olhanense tem em termos que é a sua estrutura profissional. As pessoas têm um percurso que merece um enorme respeito e que dá uma enorme confiança e, sinceramente, estou feliz. Estou feliz por estar a viver este momento neste clube e depois de ter passado pela segunda Liga,
sinto saudades naturais de estar nesse espaço profissional, mas a coisa melhor que eu posso ter e que sonho todos os dias é ser treinador e ter condições de poder trabalhar para mostrar a mim e aos meus jogadores que possuímos condições para andar noutros patamares e que nos temos um dia uma oportunidade superior. Não vai assim há tanto tempo. O Olhanense estava na Primeira Liga e imagino que no tempo curto que já leva em Olhão, que as gentes de Olhão, os adeptos de Olhanense, vejam com grande esperança um futuro de regresso a um patamar que já foi seu, não é? Exatamente. E essa pressão é ótima. Eu adoro essa pressão. Nós sentimos essa pressão de clube grande, porque nós quando estivemos, ainda neste domingo, quando fomos para Évora a jogar, quando fomos para Évora, aquilo que nós sentimos, de uma forma natural, foi que é clube grande. Muita gente à espera do autocarro para sair de casa, muita gente a ver o jogo, e essa memória do passado, e a equipa estar bem classificada, e alimentarem as expectativas de voltar a um espaço que é direito próprio, porque o Olhanense não é um clube desta divisão, naturalmente. É um clube para outros patamares. A história da cidade diz exatamente isso, a história do clube. Há hábitos que foram adquiridos há muitos anos e vivem sempre com o sonho de voltar rapidamente a esse lugar que, por direito, acho eu, é justo e merecido, porque o futebol português vive muito de história, como é lógico, e o Olhanense tem história na primeira divisão, e por isso compete-me a mim agora, neste momento, ajudar a alimentar esse sonho de quererem voltar a patamares profissionais nos próximos tempos. Filipe Moreira, olhando para o seu mês de março, começou no dia 1 com o Lusitano de Évora, mas depois temos aqui Olímpico de Montijo, Fabril Barreiro, o Olhanense 1º de dezembro e finalmente o Sacamenense. Ou seja, 4 adversários, só o 1º de dezembro é que está mais ou menos tranquilo, os outros 3 estão 2 abaixo da linha d'água e 1 lá encostado, que é o Olímpico de Montijo. Um leigo do Campeonato de Portugal diria que obrigatoriamente são 4 jogos para ganhar, mas às vezes, como se aproxima do final, são equipas que estão a lutar com todas as forças para se manter no campeonato e são jogos extraordinariamente difíceis. É verdade, porque ao contrário, por exemplo, da Série C, não é? Na Série C existe muitas dúvidas do segundo classificado que será apurado, eventualmente, do segundo, à luta pela manutenção, existe um pelotão de equipas que estão muito próximas umas das outras e que estão envolvidas numa competição feroz, em que tudo pode acontecer, para quem é apurado para o segundo lugar, para a fase final, e para quem pode vir a descer divisão. Aqui não é tanto assim. Aqui já está um pouco partido. Aqui há 4, 5 equipas que estão num patamar um bocadinho mais intermédio, neste caso 4, pode ser uma quinta, eventualmente, e depois há lá embaixo uma luta perigosa em algumas equipas. Ora, essas equipas estão empenhadíssimas, estão motivadas, não desligaram ainda, percebem que nem podem desligar, portanto, vão obrigar sempre a querer mais. E quando se entra na atitude diária, no equilíbrio de treino, em que os níveis de motivação são fortes, porque há um objetivo para cumprir, essas equipas da minha ótica são muito mais complicadas do que aquelas que estão numa situação intermédia, que estão numa fase que sentem que já não descem, que já não sobem, e há um desligar natural em termos gerais, tanto do clube, dos jogadores, de toda a gente que acompanha a equipa. Portanto, quem está em baixo, quem está em cima, há uma questão que obriga o jogador a ser constante, a demonstrar essa qualidade, e por isso a parte ativa estando presente, e esta equipa do Montijo, por exemplo, é uma equipa que a classificação não traduz eventualmente a qualidade que alguns jogadores apresentam e o seu jogo. Às vezes temos que ter mais cuidado, às vezes não, temos que ter sempre muito mais cuidado, porque é tudo muito fácil antes de começar, e quando a bola começa a rolar o seu perímetro, aí é que tudo fica diferente. E pensa que o futebol tem essa paixão, tem esse lado que nos obriga a todos a cada vez mais querer estar no futebol, quando o futebol tem um lado positivo, quando tem um lado diferente, que muitas vezes, infelizmente, nós analisamos coisas que não podem fazer com que o futebol fique tão bonito. Mas pronto, já são outros 500, que também não é para aqui, só para este momento, não é? Mister, olhando para os números, e eu sou daqueles que diz que os números dão às vezes jeito para vários tipos de análise, mas às vezes também demonstram algumas coisas bastante interessantes. A Olhanense tem 2 derrotas, mas nenhuma em casa, ou seja, em casa nunca perdeu. Aliás, o pior resultado que tem é um empate, depois é tudo vitórias. Também é um chavão, é um lugar comum, mas obviamente é muito importante manter aí Olhão como uma fortaleza para se conseguir atingir os objetivos que fala. É verdade, e normalmente nos campeonatos desta divisão, quem está acima, quem faz grandes campeonatos, o lado caseiro
é fundamental. Essa tal fortaleza que nós todos queremos caracterizar, nós treinadores e pessoas que fazem parte da estrutura, dizemos sempre, aqui ninguém pode passar, temos que ganhar o campeonato aqui, porque alimentando o ambiente em casa, vamos fazer muitos pontos e depois há que somar pontos também fora de casa. Vou dar um exemplo, na Vila Franquense tive um empate, nos jogos todos que fiz em casa, ganhei todos, só o jogo da final com o Leiria, que empatámos e depois ganhámos nos penaltis, quando subimos, é que tive esse empate. Portanto, é fundamental cada vez mais consolidarmos esse lado emocional junto dos nossos adeptos e reforçar isso quando saímos além fronteiras, neste caso, seja por onde for. Por isso, estes jogos que nós temos até final, 6 em casa e 4 fora, os níveis de dificuldade são elevados sempre, mas é melhor estarmos no nosso espaço de confiança, de mais segurança, em que somos mais, no fundo, alimentados com o apoio direto. E se isso acontecer e correr bem, estes grandes clubes, como os clubes que estão em primeiro lugar ou em segundo lugar de outras séries, arrastam para fora de casa as pessoas que acreditam que vai ser este ano que vai acontecer a subida ou que vai ser este ano que vão conseguir atingir os objetivos que estavam sido propostos no início. Mr. Filipe Moreira, eu, dos anos em que trabalhei no Campeonato de Portugal, foi sempre em clubes da Zona Norte e eu ficava sempre com a sensação que os clubes da Zona Norte jogavam melhor ou tinham mais qualidade, mas depois chegava-se às fases finais e aos play-offs e eram sempre os clubes do Sul, ou quase sempre, que subiam. O Campeonato de Portugal tem este contexto muito interessante, que é os clubes mais a Norte, depois Zona Centro, Zona Sul. O Filipe Moreira conhece bem todas. Há diferenças realmente a nível do futebol praticado? Não, é completamente diferente. E isso, se calhar, tem que ser feita uma análise um pouco mais profunda, não é em 2 minutos ou 3, mas posso dar umas ideias muito pessoais. Vou dar um exemplo. Série A, Série B, ok? Muito mais competitivo, luta-se muito mais. Há ambientes que obrigam os jogadores a transformarem-se naturalmente na atitude, nos momentos de transição, defensivos principalmente, na reação à perda de bola. Quem não tiver essa atitude tem grandes dificuldades em ser aceito nesse espaço. Por exemplo, esse fator pode indiciar o quê? Que os jogos sejam muito mais competitivos, há muito mais desgaste. Durante a época pode acontecer muito mais problemas nesse sentido. A competição é mais feroz, há mais lesões, etc. E se calhar, num determinado momento, paga-se um pouco a fatura de muito tempo, se calhar a um nível muito mais elevado. Se calhar pode também dizer o contrário. É bom estar a um nível sempre elevado, quando chega-se à fase final, a equipa já está preparada para todos os cenários. É verdade. Nos 2 últimos anos, as equipas que sobem diretamente, foram as equipas do Sul. As duas que sobem, a época passada, são 2 equipas do Sul. Pode acontecer que a qualidade do jogo, em determinadas alturas, um jogo mais pensado, mais um pouco à segunda liga das equipas Centro-Sul, dá mais segurança ao jogador em termos de futebol praticado. O jogador, como tem mais qualidade no seu próprio jogo, perde menos vezes, ganha mais confiança e ganha maior segurança nos seus processos. E quando há um problema, a equipa fica muito mais equilibrada. Quer dizer, isso é um bocado subjetivo tudo aquilo que eu estou a dizer, mas fazendo uma análise Norte-Sul, índices de maior competitividade na Zona Norte, mais qualidade em certas alturas, em certos jogos, na Zona Sul, principalmente Centro-Sul. O que não quer dizer que equipas, vou dar um exemplo muito simples, o Vizelas, os Favos, os Arocas, os Lourosas, não têm uma qualidade superior às equipas do Sul. E se calhar, aquilo que eu digo também, como aconteceu ano passado, o Vizela era superior ao Vila Franquense, ponto. O Lourosa era superior, se calhar, ao Leiria, ponto. Mas, no conjunto dos 2 jogos, na tal diferença de competição, porque são só 2, é mais fácil acontecer algo desse género. Vamos caracterizar isto a um nível mais elevado de campeonatos profissional da Primeira Liga. Se houver um campeonato em que o Sport e o Benfica e o Porto estejam presentes com as restantes equipas, vão fazer mais pontos, naturalmente, todos os outros no campeonato, como é lógico. São equipas que têm mais condições. Agora, se for 2 jogos, um Porto a jogar com um Guimarães, pode acontecer nos 2 jogos o Guimarães conseguir enganar o Porto, que são 2 jogos, excessivamente. E, portanto, é uma análise fria, realista, em que pode haver questões de competição, questões de intensidades variadas, de cansaço, de exageros, de lesões, de problemas, de
que no Norte é mais fácil isso acontecer porque a competição é diferente. No Sul, já disse que a qualidade é diferente, então os jogadores pensam melhor o jogo, têm mais tempo, a qualidade é diferente, mas quando se faz 2 jogos, tudo pode acontecer e aí já não há favoritismos, já não há investimentos, já não há orçamentos, pode haver um mau dia, pode haver 2 dias complicados e pode haver uma equipa ter muito mais sorte do que aquilo que seria normal e depois há um prémio diferente para quem consegue dar esse tipo de estatuto na parte final do campeonato. Mister, antes de fecharmos, vou-lhe pedir também, até porque cada vez o nosso programa é mais seguido, infelizmente, porque os campeonatos de Portugal também são muito seguidos, cada vez mais, e assim tem que ser. Há pouco falou da mentira do campeonato, que levaria a muitos temas, mas eu vou-me centrar aqui num. O que tem passado, por exemplo, e já foi divulgado, e nós próprios fizemos esse trabalho num Fátima, num Leiria, em mais outros clubes, mas que até eram muitos, com salários em atraso, mas casos dramáticos, pelo menos nestes 2, deve originar pelo menos uma grande reflexão por parte de quem dirige, não é? Porque há aqui coisas que acontecem todos os anos e que se avolumam e que se repetem e que não é bom nem para o campeonato nem para o futebol português, não é? Totalmente de acordo. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu vivi, o Vila Franquense, que ajuda a reforçar essa tese que me apresentou, que tem toda a lógica e toda a coerência. O Vila Franquense, o ano passado, tinha 4 meses de ordenados em atraso. Os treinadores tiveram 4 meses, os jogadores tiveram 3 meses, 2 meses, e conseguimos subir divisão. É uma mentira. Até nisso é uma mentira. E depois não é só a mentira do momento, é a mentira daquilo que vem a seguir. Quando os clubes não têm condições, como é o caso do Vila Franquense, não joga em casa. O Vila Franquense não podia jogar no seu campo, não tinha condições. Portanto, alimenta-se um problema do momento e alimenta-se um problema do futuro. Por isso é que, cada vez mais, tem que haver um grau de exigência no enquadramento profissional, da fórmula de que os quadros competitivos permitam ou não que certas equipas tenham condições para subir, se não tiverem reunidas um conjunto de condições. Não é questão só do dinheiro, é questão da segurança social, se tem dívidas. Isso é muito giro no momento. Tudo se consegue naquele momento, porque todas as forças da cidade, ou do próprio clube, ou da SAD, enganam naquela altura. Mas o que é certo é que atrás e pela frente vão existir um conjunto de circunstâncias que não permite a qualidade que o futebol português tem que ter. Por isso é que o Campeonato de Portugal, de uma forma natural, devia ter aquilo que aconteceu, embora eu já saiba aquilo que vai acontecer no futuro, já estão a ser criadas condições para alterar esta mentira naturalmente, mas daqui a uns anos, quando eu tive a felicidade de ver o Académico de Viseu, eu fiquei em primeiro, na Zona Centro, e subi diretamente, por dados esportiva. Ok? O Leiria, nos últimos anos, principalmente o Leiria, que nem sequer perdeu jogos da fase final e não subiu divisão. Em 2 anos seguidos. Vizela, com grandes investimentos, grande qualidade em 2 anos seguidos, foi eliminado 2 vezes pelo Vila Franquense, as equipas do Vila Vizela a serem superiores à equipa do Vila Franquense, e se calhar em todas as vertentes. Por isso é que tem que haver muito cuidado da forma como é tudo projetado no futebol, que regras é que temos, que normas é que existem, de que forma é que se pode evitar tantos problemas, como aconteceu com o Vila Franquense, como este ano voltou a acontecer no Vila Franquense na segunda Liga, como aconteceu com o Fátima pontualmente, nos últimos tempos, o Leiria, como já tinha acontecido no ano passado e voltou a acontecer este ano, e outros que vivem todos na ilusão e numa mentira e na utopia de que há condições para subir, mas a palavra subir implica muito mais do que ter algum dinheiro pontualmente ou ter algumas condições em algumas semanas ou em alguns meses. Por isso é que eu acho que cada vez mais, e foi esse o meu papel quando estive na segunda Liga, preocupando sempre em ter uma equipa com futebol positivo, um futebol de qualidade, mesmo podendo não ganhar algumas vezes, mas que eu saía dentro do campo, que tentava procurar passar a mensagem, que vinha ali para ter um futebol que as pessoas sentissem que havia prazer da parte de toda a gente que assistia, da parte que estava dentro do campo. Agora, a nível estrutural, a nível financeiro, a nível de cuidados que tem que existir com certas equipas e certos dirigentes e certos clubes, tem que ser completamente alterado para não vivermos na mentira depois, que é só a outra mentira da organização do campeonato, que permite que equipas que não estão bem, que não têm menos condições, possam ser divisão e depois arrebentam a qualquer altura. Resta dizer que são da Olhanense precisamente 2 dos 3 melhores marcadores do campeonato, Moacir Hassan com 13 golos e Sapara com 12. Diego Zaporo do Pinhal Novense tem 13 golos também e está com Hassan no primeiro lugar dos artilheiros da Série D. Próxima ronda,
Real Loletano, na sexta-feira às 7h30 e depois no domingo às 14h, Olhanense Olímpico de Montijo e às 15h, Armacenense Sintra Futebol, Louros Sacabenense, 1º de dezembro Lusitano de Évora, Amora Fabril, Oriental Esperança de Lagos, Pinhal Novense Alverca e finalmente o Sintrense Aljustrelense. Marcamos encontro consigo na próxima semana. Esta edição fica por aqui. Na próxima ronda, 25, traremos todos os números, todos os marcadores, todos os resultados e, claro, as principais figuras destes campeonatos de Portugal. Fique connosco, fique com a Rádio Estádio.